Tava só te esperando, Pedro, para começar. Ô, louco, professora. Por Opa, quê? conversa fiada, vou começar a aula agora. Vamos lá. Boa tarde para todo mundo. Bem-vindos aí à aula de língua portuguesa. Alguns recados aí sobre o segundo bimestre. Segundo bimestre já começou. Continua a história de que precisa fazer sim as anotações das aulas do CMSP. Falei isso na aula passada, vou falar de novo. E são anotações, galera, não é cópia dos slides, tá? Porque eu tenho os slides da aula. Da minha aula, por exemplo, eu crio os slides, então não tem muita lógica copiar os slides. Quando a gente fala de anotação, vamos lá relembrar o que é anotação. Quando a gente fala de anotação, a gente está falando do que você achou interessante, das dúvidas que você teve, daquilo que é mais importante na matéria. Isso é anotação. Tá? Caso contrário, é cópia. E aí, cópia não resolve, né? No primeiro ano do médio, então, piorou. Então, continuem assistindo as aulas do CMSP, continuem fazendo anotações. Lembra que lá nas aulas do CMSP, quais são as anotações que você precisa fazer? Dia da aula, título da aula, o que você achou interessante. Ok, Cauã está dizendo aqui, mas e se eu achar importante o que está escrito no slide? É claro que você vai achar importante o que está escrito no slide. Só que você precisa copiar todos os slides? Teve uma aluna que eu acho que, cara, ficou assistindo minha aula no YouTube, pausando, cara, para escrever cada palavra que eu coloquei. Então, é pensar nisso, é fazer anotação, é conseguir ouvir. Vocês têm se apoiado muito no slide. Por isso que eu fiz a aula do conto, por exemplo. A aula do conto teve slide? Não, né? Não teve slide na aula do conto. E aí, como vocês fizeram? Não fizeram anotação da aula? Então é disso que eu estou dizendo. Eu trouxe várias informações importantes na aula sobre o conto e eu não preparei slide sobre a aula. Justamente para vocês treinarem essa história de que precisa começar a ouvir e conseguir anotar. Até porque se você pedir para eu vou voltar na informação que você precisa. Vai sair igualzinho eu falei antes? Provavelmente não. Mas eu vou falar. Então é isso que vocês precisam aprender. Ah, achei interessante, tá? Eu achei interessante que ele diz que o conto é uma narrativa breve. Ok, então você escreve lá, conto, narrativa breve. Não precisa dizer, escrever, o conto é uma narrativa breve, escrita em prosa. Não precisa disso. Poupem-se. Tem coisa que vocês não precisam fazer. Tem coisa que precisa, tem coisa que não precisa. Tá certo? Mais alguma dúvida sobre isso? Para aqueles que de repente não fecharam, vou fechar as notas essa semana. Para aqueles que de repente não aproveitaram aí a oportunidade que eu dei de refazer as atividades, se prepara aí porque vai vir um trabalho de recuperação pesado. Com tudo que a gente trabalhou no primeiro bimestre. Então, se você não fez as atividades e não aproveitou semana passada e semana retrasada para botar em ordem, vem aí um trabalho de recuperação. E detalhe, estar indo na escola não significa que você não precise fazer as atividades, nem do CMSP e nem do Google Classroom. Você precisa ir para você vai para a escola, você faz as atividades do Google Classroom e você faz as atividades do CMSP.
Afinal, vocês estão indo para a escola para ter 3 aulas. Vocês têm 7 no dia. Ai, como eu vou fazer, professora? Não sei, amigo. Né? Se orienta, se organiza e bora estudar. Tá certo? Nós falamos, então, a gente já falou sobre a introdução à literatura, a gente já falou sobre 2 dos 3 gêneros literários que existem. Então, nós vimos o gênero lírico, que é o gênero da poesia, né, onde os textos são escritos, na maioria, em versos, que podem estar compilados em estrofes ou não, que tem uma série de subgêneros, né? Eu tenho lá dentro do gênero lírico o poema, o soneto, o hino, a elegia. Eu tenho esses textos ali. E pensando que no gênero lírico, o eu fala, é o sentimento da pessoa, sentimento do eu, como o eu se comporta. Agora, a gente saiu do gênero lírico, que é o primeiro gênero, que aparece bastante, por exemplo, no trovadorismo, e a gente entrou no gênero narrativo, narrativo ou épico. Na realidade, ele era chamado de épico, e com todas as mudanças que nós sofremos, afinal, a língua não é morta, ela é viva. Então, tem alteração. No gênero épico, que passou a se chamar gênero narrativo, é aquele do eu com o outro. São as histórias que são contadas, e aí a gente reviu toda aquela parte da tipologia narrativa. Então, momentos da narrativa, elementos da narrativa. Então, a gente viu sobre tempo, sobre espaço, sobre enredo, personagens, narrador. Tudo isso a gente já viu. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o terceiro e último gênero literário, para então a gente entrar nas escolas literárias. Esse terceiro gênero literário é o dramático. Ah, professor, ele é dramático. Chama de dramático por quê? Porque a pessoa faz drama, né? Não, é dramático porque é encenação. E essa encenação, ela pode ser tanto através pode ser tanto encenação quanto apresentação vocal. Então, eu posso falar e trazer daí a questão do teatro, da encenação. Posso conversar comigo mesmo, no caso dos monólogos. Então, a gente tem um terceiro gênero literário, que é o dramático. Eu vou compartilhar com vocês os slides do gênero dramático para a gente fazer umas análises, para a gente ver algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Apareceu? Então, muito bem. Então, gênero dramático. Para que esse gênero foi criado? Né? A ideia é, então, a gente ter uma encenação teatral. Então, quem conta a história? Os atores, por meio de monólogos ou diálogos. Monólogos. Só um único personagem que promove toda a contação da história. Onde que surgiu o teatro? O teatro ele surge na Grécia, né? E a maior ideia do teatro é a ação.
Então, eu vou trazer, através da interpretação, do jogo de corpo, de todas essas coisas, eu vou trazer daí uma mensagem que vai se alternando ao longo dos anos a sua função. Então, a princípio, a ideia era entreter a população e mostrar as dores e alegrias dos autores mais conhecidos da história. E aí pode ser dividido em atos, cenas, pode contar uma história através da fala dos personagens. Então, a gente tem aí um gênero que vai trazer essa parte de ação. Não fica mais parado e não depende do leitor só. É um conjunto. Dúvidas até aqui? Então, o que a gente tem dentro desse gênero dramático, né? Vamos aqui nas características primeiro. Então, ele é construído para encenação, estando dividido em atos ou cenas. Então, quem aqui já teve a oportunidade de ir ao teatro? Eu. Quem já teve uma experiência teatral aí? Eu. Eu quem? Eu. Lara? Eu. Cauã, Yasmin. E aí? O que foi essa experiência para vocês? Solta o grilinho. Cri, 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 cri. Por que foi uma experiência diferente, Cauã? Então, ó, aqui no chat... beleza, peraí. Várias manifestações aqui no chat. Então, vamos lá, né? O Cauã disse que foi uma experiência diferente, o Heitor disse que foi legal, mas como era bem pequeno, eu não lembro muito. Doida porque eu ficava com vergonha, depois perdi a vergonha, principalmente falar em público. A Larissa disse. Aí, o Cauã disse que foi diferente porque ele se emocionou de uma forma que nunca tinha se emocionado em outras coisas. A Yasmin disse que quase teve um treco. Por que, Yasmin, você quase teve um treco? A Lada disse que foi incrível. A primeira vez que eu fui foi mágico. Vários de vocês foram comigo ao teatro. A gente foi no Teatro Paideia e a gente assistiu uma peça que falava sobre essa questão do Holocausto. Inclusive com uma atriz que contava a história da família dela, o que é bem bacana. Então, no teatro, a gente tem essas possibilidades, né? Exatamente, a história dos dois irmãos lá, né, Samuel? A gente tem no teatro uma construção. O texto teatral, ele é construído de forma a contar a história, e isso envolve muita coisa. Envolve a iluminação, envolve o som, envolve o cenário, a roupa. Então, tudo isso chama muita atenção. Então, quando se constrói um texto
quando se constrói, quando se constrói um texto teatral, eu vou pensando nisso, eu vou pensando em quantos atos vão ter, em quantas cenas vão ter. Então, é pensar nessas coisas quando eu vou construir esse texto teatral. Né? É muito fácil fazer que nem eles fizeram na aula do CMSP, falar sobre como montar uma peça teatral e não trazer um exemplo, não falar sobre isso, não falar que eu preciso construir esse texto. Eu preciso pensar em todas as coisas que envolvem esse texto teatral. Né? Vocês, teve uma galera aí que já criou algumas peças de teatro nesse tempo que a gente está junto aí do sexto até agora. E aí a gente já teve peças sobre Carolina Maria de Jesus, que foi um monólogo feito pela Chiara. A gente já teve peças sobre a droga da obediência. E nada era pronto. Tudo isso foi construído, o texto foi construído. Porque quem constrói esse texto está pensando no que ele quer atingir, no que ele quer levar para o público. Dois, né? A segunda característica, a história é contada pela fala das personagens. Então, é só a fala que vai contar essa história? Não, é o conjunto. Né? É o conjunto da sonoplastia, é o conjunto do cenário, da roupa, de todo um clima que se cria para contar essa história. Apresenta indicações cênicas que auxiliam a representação, que é exatamente essas coisas que eu falei para vocês. Eu tenho aí toda uma questão voltada para aquilo que a pessoa vê e para aquilo que a pessoa ouve. E aí, o que ela vê, o que ela ouve, promovem um sentimento, que é o que fez muitos de vocês se emocionarem, por exemplo, no teatro. Imaginem quando vocês tiverem oportunidade de ver um teatro, por exemplo, como Les Misérables, que é Os Miseráveis, que conta a história de Jean Valjean, que a gente leu lá no 6º ano. Os Miseráveis, na produção teatral, é um musical maravilhoso de se assistir. Você fica pensando, você não foi meu aluno no 6º, né? Mas nós lemos um livro chamado Os Miseráveis, que conta a história de Jean Valjean. E Os Miseráveis é um clássico da literatura mundial. Nós lemos a adaptação desse clássico, é claro. E vai falando como a pessoa pode se redimir, como as coisas são diferentes, como ela pode mudar, como pode ser daquela história de alguém te perseguir porque acha que você é de determinada forma. Então, essas grandes produções, elas são muito interessantes de se ver. Porque você passa a assistir e fazer uma série de reflexões. Quantas histórias não são contadas através do gênero dramático? A gente pode dizer que a história do mundo é contada através do gênero dramático. Esse texto pode ser escrito em prosa ou em verso, e pode ser tanto apresentada quanto encenada. Porque se a gente pensa, por exemplo, nos podcasts da vida, a gente tem aí várias... se a gente pega o podcast do Porta dos Fundos, por exemplo, a gente vai ver aí uma série de textos teatrais. Eles criam um texto para ser encenado, mas que é apresentado somente como podcast, às vezes. E os 3 elementos essenciais dos textos literários dramáticos são o autor,
ou seja, aquele que cria a história, o texto, porque o texto é de suma importância, e o público. Então, o que eu quero alcançar, quem eu quero alcançar. Eu tive a oportunidade de assistir o musical dos Mamonas, acho que 7 vezes. E cada uma das 7 vezes que eu fui ao teatro assistir, com pessoas diferentes e tudo, foi uma experiência diferente. Quando você pensa em Mamonas Assassinas, aí o povo já pensa que ia ser uma zona, uma bagunça. E foi um espetáculo, assim, sensacional. Então, pensa, se você for me escrever uma peça de teatro, o que é que você quer? Onde você quer chegar? E que público você quer atingir? A gente tem visto em todos os gêneros e na própria literatura que eu nunca escrevo sem uma intenção e sem direcionar esse texto para alguém. Eu sempre direciono esse texto para alguém. Dúvidas? Para a galera que está na escola, tá tranquilo também? Então, vamos ver dos tipos de texto que a gente tem aí, né? Quais são os subgêneros que a gente tem dentro do gênero dramático? A gente tem lá, antes, quando ele foi criado, a ideia era só ter estilos trágicos e cômicos, né? As duas pontas, né? Ou você ri, ou você chora. Mas o tempo foi passando, e aí surgiram outros gêneros, né? Outros subgêneros. Então, a gente tem o alto. Então, o alto é uma peça teatral sobre tema religioso ou profano, com teor moralizante, que através de alegorias visa satirizar e educar. As pessoas são frequentemente representadas de forma abstrata. A bondade, a fome, a inveja. Alguém já ouviu falar sobre alto na vida? Algum alto? Tem algum alto que vocês conhecem? Nossa, tem alguém assistindo a aula? Pro, você poderia repetir, por favor? Claro. Tem algum alto que vocês conhecem? Todo mundo entendeu o que é um alto? Que é uma peça teatral sobre tema religioso ou profano com teor moralizante. Ou seja, é escrita uma peça teatral que tem lá um tema religioso ou um tema profano, indecente, que a função ou o que o autor quer é moralizar, é botar ordem no barraco. Então, o que ele faz? Ele exagera através das alegorias, da sátira, com o intuito de educar, ou seja, de ensinar alguma coisa. Não tem nenhum alto que passe pela cabeça de vocês? Não lembra de nada que chame alto? Alto de alguma coisa? Ah, tá, professor. Não, É um filme ninguém. de comédia, né? É um filme de comédia, o que você tá falando, o filme que você tá falando. Se for, eu sei qual que é. Pode ser.
É o Alto da Compadecida? Lara que falou? Sim. É esse aí. Vamos pensar no Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. O que acontece nesse alto? Todo mundo já assistiu o Alto da Compadecida alguma vez na vida? Sim. Tem gente que não assistiu o Alto da Compadecida? Como assim, Cauã? Nunca? É um absurdo um negócio desse. É um clássico. Vai ter que assistir. Você nunca assistiu aquele filme que tem o Chicó, que fala, não sei, só sei que foi assim? Gente, que absurdo. Não, você não sai dessa aula hoje sem conhecer o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. O que acontece nesta peça em especial? Ele traz vários temas e ele vai discutir sobre vários temas. Também acho que ele vive em Marte. Nossa Senhora, gente, que absurdo. Então ele discute sobre... Ele fala sobre adultério, ele fala sobre enganar as pessoas, ele fala sobre o poder da igreja, o poder do dinheiro. Então, ele vai trazendo todos esses temas e é uma comédia. Você ri, né? Mas qual que é o tema? É um tema religioso. É aquela história de que todo mundo faz alguma coisa pensando, né? Então, se eu for bom, eu vou para o céu. Se eu for ruim, eu vou para o inferno. Então, pensem nisso. Toda vez que tem alto, vai tratar de um tema religioso, vai tratar de um tema profano. E só para vocês ficarem felizes, as nossas leituras, porque serão 2 desse bimestre, são altos. O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, que é moderno, e o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Então, pensa só no nome. Para de falar de Bob Esponja, pelo amor de céus, nesse chat. E presta atenção. Pensa aí que quando a gente fala de Alto da Barca do Inferno, o que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam o Alto da Barca do Inferno? Nada? Coisa ruim. Mas é muito interessante porque Gil Vicente, ele escreve altos, uma das peças, várias peças que ele escreveu foram altos, e aí a gente tem o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Barca do Céu, da Barca da Glória. Você vai pensando, né? Será que é ruim? Será que é bom? Será que é mais ou menos? Então, todo mundo entendeu o que é um alto, né? Depois tem a tragédia. Então, a tragédia tem a característica da representação de uma cena trágica, com o intuito de causar alívio emocional em quem assiste. Então, eu vou levar o consolo, eu vou lembrar, eu vou tentar atenuar o que uma pessoa sente
trazendo uma representação de uma coisa ruim, mas que vai ter um final bom, né? Tipo, ai, eles morreram, mas eles se amavam. Eu tenho escutado muito isso. Pensa, lembra dos bons momentos, lembra das coisas boas que vocês viveram. Mas, de verdade, alívio emocional não traz nenhum. Mas essa é a intenção da tragédia. Você faz a representação de algo trágico, tentando fazer com que isso seja mais leve. Que a pessoa veja o que está acontecendo e tenha um certo alívio. Comédia, aí todo mundo já entende, né? Então, comédia é aquilo que provoca risos na plateia. Então, eu vou pegar lá. Vamos pegar um exemplo bem atual. Minha Mãe é uma Peça. O que é filme hoje nasceu de uma peça de teatro. Então, Paulo Gustavo pegou a história da vida dele, deu um up lá na história da vida dele, da família. Olhou para a mãe dele, aí viu a mãe, viu a avó, as tias, e transformou esse povo todo em personagem. E ele faz o quê? Ele faz todo mundo rir com isso. Hermanoteu também. Quer dizer, depende de quem assiste, né? Porque, por exemplo, a mãe do Paulo Gustavo assistiu. Quando ela foi assistir a primeira vez A Minha Mãe é uma Peça, no teatro, ela não riu de nada. Cauã está perguntando se eu posso ter tudo isso numa única peça. Por exemplo, a tragicomédia junta a tragédia com a comicidade. Então, eu tenho elementos trágicos e elementos cômicos em em diversas cenas. Porque depende da história. O que a gente tem é que eu tenho uma história que ela não sofre alteração? Não, né? Não dá para você escrever, você contar uma história num único tom. É claro que na hora de classificar, você classifica pela maioria. É igual o gênero textual, quando a gente vai classificar se ele é narrativo, se ele é descritivo, se ele é prescritivo, se ele é dissertativo. Você classifica de acordo com a maior parte do texto. Então, vai ser classificado como tragédia se a maior parte for trágico. É comédia se a maior parte for cômico. Eu ainda tenho a possibilidade de ter tragicomédia. E aí eu tenho a farsa, que dentro da escola literária que a gente vai estudar, é muito comum. Então, o que é uma farsa? Ela apresenta uma crítica social. Então, eu vou criticar alguma coisa que está acontecendo na sociedade, sem me preocupar com questionamentos de princípios e valores. Eu vou falar, vou lá. Vamos embora. Vou descer a lenha. Não quero saber se vão perguntar alguma coisa, porque tem esse detalhe, né? O que acontece na peça de teatro? Você assiste, você não tem como opinar. Então, é a sua oportunidade de falar tudo o que você quer. Então, se a gente pegar Minha Mãe é uma Peça, que é o
o que talvez todo mundo conheça é a história do filme, né? Se a gente pega aí o Minha Mãe é uma Peça, eu tenho crítica social dentro do Minha Mãe é uma Peça? Sim. Qual? Do fato do... Como o Paulo Gustavo interpreta a mãe dele, o filho, né, aborda o assunto que ele é homossexual, e no terceiro filme, que ele casa com outro homem, e que toda a trama aí do terceiro filme é mais voltada para o filho da mãe do Paulo Gustavo. Então, é muito interessante isso que a Lara disse. Porque não acredito, você também não assistiu Minha Mãe é uma Peça? Misericórdia, gente. Vocês estão vivendo aonde? Não, tá tudo perdido. Bora aí assistir umas coisas, vamos ler. Mas você tem que assistir o filme. O casamento é só uma parte. Até o casamento acontecer. Né, Periquito? Tem que assistir o filme. Então, assim, existem, como o Cauã falou, eu posso ter várias partes, eu posso ter vários elementos dentro de uma peça de teatro. Eu posso ter a farsa, eu posso ter a tragédia, eu posso ter a comédia, tudo dentro de uma única peça. Se a gente pensa no Alto da Compadecida, a gente vai ver a tragédia, a comédia e a farsa dentro do Alto da Compadecida. Mas o que é maior? É essa discussão sobre temas religiosos e profanos, com a ideia de moralizar, de educar. Então, pensem muito, leiam muito, busquem essas inspirações de ler peças teatrais. Às vezes a gente não se liga nisso. Por que eu tenho que ler, né? Bora, eu nunca vi uma peça teatral. Tá, eu nunca assisti, eu nunca fiz, eu nunca li, eu vi o filme, mas é muito interessante, por exemplo, quando você lê o Alto da Compadecida e quando você assiste o filme. Então, agora que vocês começam a perceber que nem sempre os filmes, e isso foi uma coisa que ele falou na aula do CMSP, nem sempre os filmes, eles trazem toda a beleza que o livro tem, que o texto literário tem. Porque o filme tem um tempo, um limite de tempo determinado. Esse limite de tempo faz com que eu coloque algumas coisas só. E precisa, essas algumas coisas ainda precisam ser comerciais, porque esse filme precisa vender. Então, quando você pega um Harry Potter da vida e você assistir os filmes e lê os livros, você vai perceber que o livro ainda é muito mais interessante do que os filmes. Porque, além de tudo, ele vai aguçar a sua imaginação. Façam a experiência de... Você é estranho, Cauã. Nunca assistiu o Alto da Compadecida, não gosta de Harry Potter. Aff. Cala. Elaine, todos esses filmes que você... Elaine, sou eu, aqui, ó. Oi. Oi. Todos esses filmes que você falou até agora e todos esses livros, eu nem conhecia de nome. Mentira. Sério. Eu nunca li, nunca vi nada sobre Harry Potter, sobre todos esses filmes que você falou. Para mim, quando você falou alto, eu tava pensando uma pessoa grande. Gente do céu.
Não, todos com você, não. Impossível. Cauã, para de tumultuar esse chat aí. Gente, vocês não assistem, mas que precisa ler? Precisa. Precisa ter noção. Qual é o problema, né? Eu vejo algumas coisas e eu tenho visto isso muito agora no primeiro ano, sobretudo. Eu não gosto de tal coisa e aí eu não faço. Eu vou usar o mesmo exemplo, já usei isso uma vez, vou usar de novo, com permissão da pessoa, não vou dizer quem é, mas eu passei um trabalho, né, uma atividade no Google Classroom, que precisava assistir um vídeo com uma música do Emicida, que tinha lá Emicida, Pablo Vittar e mais alguma coisa. Mais alguém, não lembro. A outra pessoa. É que Emicida e Pablo Vittar ficaram bem assim na cabeça. O tema discutido na música é fantástico. Mas aí vem a trava. Eu não suporto Emicida. E aí eu não suporto Emicida, o que eu faço? Eu não assisto. Eu não presto atenção. E aí, quando eu não presto atenção, eu deixo de cumprir com o propósito daquilo que foi feito. Então, nessa atividade, eu ainda cheguei para a pessoa e falei assim, poxa vida, não foi você que respondeu isso aqui? Porque olha a resposta que você me deu. E, tipo, essa pessoa não é você. Porque o senso crítico dessa pessoa é super aguçado, é uma pessoa que procura ver as coisas, que corre atrás. Aí me deu uma resposta que eu falei assim, alguma coisa está acontecendo. Você que está se entregando, eu não falei que era você. Então, existem muitas pessoas e muitas coisas que eu não gosto, ritmos que eu não gosto, mas que eu vejo, eu escuto, eu assisto, eu leio. Porque a gente precisa abrir o leque e a gente precisa abrir essa nossa visão de mundo. Porque se eu ficar ali, sabe? Eu vou parecer cachorro correndo atrás do rabo. Eu só faço aquilo que eu gosto, eu só vejo aquilo que eu gosto. E no momento da nossa formação, não tem essa de é só o que eu gosto. No momento da nossa formação, o que a gente precisa fazer? Ampliar. Depois, quando tiver mais velho, aí você seleciona. Por exemplo, eu não vou a um show de alguém que eu não goste. O fulano vai fazer a live. Vamos pegar alguém aí. Deixa eu ver alguém que eu não suporto. Zezé de Camargo. Não suporto. Não suporto. Não suporto, não suporto. Mas, vamos lá. Mas se houver alguma música dele que eu acho que serve para trabalhar alguma coisa, eu vou trabalhar especificamente. Eu vou mostrar para você o que é uns modão de verdade, sertanejo, aí você vai deixar de gostar de Zezé de Camargo. Então, a gente precisa ampliar. E o que na maioria das vezes vocês, adolescentes, fazem é reduzir, se fechar. Eu já falei, eu fui ensinar, isso aconteceu com vocês, eu fui ensinar para vocês, como chama, gente? Fugiu o nome. Metáfora em figuras de linguagem,
E eu usei MC Kevinho. Mas na minha cabeça só vinha Chico Buarque, Caetano, Gabriel Pensador, Mário Lago. Mas eu usei o quê? MC Kevinho. É a minha zona de conforto? Não. Mas para escrever, e sobretudo nessa formação do ensino médio que vocês têm, precisa ampliar. Ah, eu não gosto. Não interessa. Não gosto, mas vai ver, vai assistir. Você precisa ter pelo menos noção de quem é. Noção. Ah, eu gosto de todos os escritores clássicos da literatura? Não. Todos os livros são legais? Não. Eu, por exemplo, tenho, nossa, horror ao Primo Basílio. E tem gente que ama o Primo Basílio. Então, começar a pensar nessas coisas. Bora ampliar. Ah, não conhece? Tá. Poxa, a professora falou na aula, então vai lá e procura, dá uma olhada. Precisa ver. Não dá para viver no mundo alheio a ele. Até porque... Oi. E se uma pessoa não gosta de ouvir música, não gosta de ver filme, não gosta de ver série, não gosta de ver livro, como é o meu caso? O que essa pessoa faz? Lê, escuta, assiste, do mesmo jeito. Porque a vida não é feita de jogo, Natan. Que eu sei que é uma coisa que você gosta. Você gosta do jogo. Realmente, eu gosto de jogar videogame, mas e aí? Eu odeio escutar música, eu não gosto de ler, e ver filme é um pé no saco. Mas eu não consigo. Mas é porque... Ai, Cauã! Cauã, você me tira do sério, Cauã. Mas é assim, mesmo não gostando, a gente tem que fazer. Tem N coisas que a gente não gosta e faz. Não tem essa história. Eu não gosto, então eu não vou fazer. Não existe isso, gente. Sobretudo nesse período de formação. Né? Quando você for mais velho, você estiver super bem estabelecido, aí você faz só o que você gosta. E ainda vai pensar nisso, se é só o que gosta, porque muitas vezes a gente não faz só o que a gente gosta. E esses bloqueios que vocês têm faz com que vocês deixem de aprender muita coisa. Eu não assisto, eu não leio, eu não vejo, eu não jogo. E aí fica como? Precisa fazer de tudo. De tudo ou pouco, você tem que ver. Não tem jeito. E todos esses conhecimentos são extremamente essenciais para você que quer chegar lá e quer ir para uma faculdade, que quer fazer alguma coisa, porque na hora de escrever, na hora de fazer da redação no Enem, por exemplo, tem o mesmo peso da prova, você sai ganhando. Quanto mais conhecimento você tem, melhor é. Né? Então, precisa se dar a oportunidade. Quantos aí aprenderam a gostar, por exemplo, a ir a museus e tudo, porque a gente foi. Porque até então, quando se falava assim, vamos no museu, a primeira coisa que a gente escuta quando fala, né? Poxa, eu vou fazer a excursão para um museu.
Aí a pessoa fala assim, nossa, mas museu só tem coisa velha. Poxa, não é assim que funciona. Se eu pensar no Museu do Futebol, se eu pensar no Museu da Língua Portuguesa, se eu pensar em qualquer um desses espaços, eu vou aprender muita coisa. O detalhe é, o que eu estou fazendo? Eu estou me fechando para o conhecimento? Aí é uma questão pessoal. Vamos aqui. Vamos aí para alguns textos, né? Para a gente ter a noção de algumas coisas. Então, olha só. Inês. Andar, pelo mar que seja. Quero tomar por esposo quem se tenha por ditoso, de cada vez que me veja. Por usar de siso mero, asno que leve quero, e não cavalo folão. Antes lebre que leão, antes lavrador que nero. Pedro. E onde quiserdes ir, vinde quando quiserdes vir, estai quando quiserdes estar, com quem podeis vós folgar, que eu não deva consentir? Esse é um texto do Gil Vicente e chama A Farsa de Inês Pereira. A gente vai estudar Gil Vicente e aí a gente vai falar mais sobre a farsa de Inês Pereira. Mas o que chama atenção nesse texto aí para vocês? Lá, 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 lá. É da hora. Mas responde a minha pergunta que não tem nada a ver com o estádio do Corinthians. O que chama atenção neste texto para vocês? Leiam o texto e me digam. Nossa, quantos grilinhos. Tá, a forma como são escritos, ok, mas lembra que isso é um teatro, então é a fala da Inês e é a fala do Pedro. Lembra, farsa? O que é uma farsa? Qual é a crítica social que está colocada aí? Leiam de novo o texto. Não estavam nem prestando atenção quando eu li. Então, leiam aí o texto que está na tela de vocês e me falem. Qual é a crítica social que está sendo, que é apresentada aí?
Nossa, que horror. Ninguém pensou, ninguém nada? Vou dar meu palpite. Ah, Meu palpite é que esse texto fala sobre liberdade. liberdade? Por quê, Natan? Porque, mais pela segunda parte, onde você quer ir, vai quando você quer ir, estar onde você quer ir, onde você quer ir. É palavra muito confusa, mas é o que eu estou tentando entender. E, pelo menos na segunda parte, eu consegui ter, pelo menos, uma sensação de liberdade desse texto. Ok. A Larissa diz aqui no chat, traição. Não sei, interpretei isso. Mas eu vou deixar vocês pensando aí, nesse texto. Né? Qual é essa intenção até a gente chegar nessa aula? Que é para ser da hora. Vamos lá. Édipo. Foi ela quem te entregou a criança? O servidor. Foi ela, senhor. Édipo. Com que intenção? O servidor. Para que eu a matasse. Édipo. Uma mãe? Mulher desgraçada. O servidor. Ela tinha medo de um oráculo dos deuses. Édipo. O que ele anunciava? O servidor. Que a criança um dia mataria seus pais. Édipo. Mas por que tu a entregaste a este homem? O servidor. Tive piedade dela, mestre. Acreditei que ele a levaria ao país de onde vinha. Ele te salvou a vida, mas para os piores males. Se és realmente aquele de quem ele fala, saibas que nasceste marcado pela infelicidade. Édipo. Ai de mim, então no final de tudo seria verdade. Luz do dia, que eu te vejo aqui pela última vez, já que hoje me revelo o filho de quem não deveria nascer, o esposo de quem não deveria ser, o assassino de quem não devia matar. Édipo, o rei. E aí? E essa aqui? O que é esse texto? Ele é uma farsa? Ele é uma tragédia? Ele é uma comédia? Na sua maioria. Por que é uma tragédia, Lara? Porque, pelo que deu para entender, era uma criança que foi. Como que fala? Como que é a palavra? Predestinada, vou colocar predestinada, que eu não lembro a outra palavra. Predestinada a ser. A matar seus pais. Aí a mãe deu essa criança para outra pessoa. Então ela desfez do filho dela. Então, para mim, é uma tragédia. Mas tá certinho. É uma tragédia. Vamos para mais um. Juliana, que gosta desse aqui, olha. Romeu, por que tu, Romeu, recusa teu nome e renega teu pai? Ou, se preferir, abandonarei a minha família para viver eternamente contigo. Mas, afinal, o que é um Capuleto? Não é mão, nem pé, nem braço, nem outra parte do corpo. A flor que chamamos de rosa, se outro nome tivesse, ainda teria o mesmo perfume. Assim é você, Romeu.
Se outro nome que não Montecchio tivesses, ainda assim teria a mesma perfeição tu tens agora. Chama-me somente de amor, diz Romeu, e serei novamente batizado, e jamais serei Romeu outra vez. E aí? William Shakespeare, Romeu e Julieta. Professora, você tá me escutando? Tô. Onde tá o microfone? Esse aqui? Não estoura o microfone. Nem sabemos, mãe. Então, ó, Eu tô vendo sim. Tá, ele tá falando. Ai, você tá me vendo? Oi. Então, ele tá falando. Não, ela tá falando pra ele que o nome não muda nada no amor deles. Certo? Certo. E é isso. E o que é isso? É uma comédia, uma tragicomédia, um alto, uma farsa? A história em si, deles, tipo, o livro todo ou só esse trechinho? Não, tudo. É que eu trouxe só um pedaço, né? É. Ah, então é. É tragédia. É uma tragédia. Muito bem. Microfone, né, linda? Ah, é? Agora, a gente vai se divertir um pouco. Oi. Então, vamos lá. Prestem atenção nos detalhes, tá bom? Hoje à noite, na paróquia de Taperoá, vai passar A Paixão de Cristo, um filme de aventura que mostra um cara sozinho, desarmado, enfrentando o Império Romano todinho. Não fecham a história de um vivente pretensia ao mesmo tempo. Um filme de mistério, cheio de milagres e acontecimentos do outro mundo. A Paixão de Cristo, que mais arretado do mundo. E se não for, segue. Ô, Padre João, por que será que nesse filme Jesus nunca que aparece assim de frente? O vidente que olha para a face de Deus morre. Ave Maria, eu pensei que esse homem vira de repente pra cá. Vira nada. Não existe ator digno de representar tal papel. Por que é que o senhor mesmo não se candidata? Conversa é essa. O senhor não é representante de Deus? E ganhar um dinheiro como artista de cinema. O verdadeiro cristão se satisfaz com pouco. Então é que eu sou um cristão meio safado, porque eu não fiquei muito satisfeito com a paga. Passar esse filme, João Grilo, já é um trabalho santo. Assim como os apóstolos, nós estamos divulgando a vida de Cristo. Você quer paga maior do que essa? Se Jesus soubesse o mundanismo, a canalice de uma certa qualidade de padre de hoje em dia, era capaz dele sacudir essa cruz fora e subir direto pro céu. Mas pode respeitar, rapaz. Jesus morreu pelos pobres, Chicó. A gente pode se permitir certas intimidades. A gente não me meto em confusão com o povo do céu. Já chega de mete aqui na terra. Isso é que é ser mal agradecido. Quem foi que lhe arrumou esse emprego de passar filme? Olha as ações de Cristo. Queimou, mas tem que apelar para outro, Chicó. Ô, bebido, João. O que a gente faz? A gente não me meta em suas confusões. Quem mandou você arrumar esse emprego de passar filme? Vamos devolver esse dinheiro. Devolver uma pinóia que eu perco minha porcentagem. Pô, o que tem? E ele já não viu o filme quase todo? Eu tô final, homem. Poxa, o que tem? O final daquela história todo mundo conhece. Mas pelo jeito estão querendo ver de novo. Calma, minha gente. Que aperreio é esse? Não aconteceu nada. Chico diz. Não foi, Chico? E parou por quê? Foi o Padre João mesmo que pediu. Não foi, Padre João? É verdade. Então, e por que foi que o Padre João parou o filme no momento mais emocionante dele, que é a crucificação? Exatamente.
Porque agora vocês vão assistir o resto da história aqui mesmo, na igreja. E não é em tela de cinema, não. E quem vai nos mostrar é o Padre João. Não é, Padre João? É o seguinte, Pois é, todo mundo de joelho que o Padre João vai rezar a missa, que representa o sacrifício de Jesus que morreu na cruz, coitado, para nos salvar. sim, meus irmãos, essa missa foi encomendada por João Grilo e para isso vai fazer a doação da paga que recebeu pelo trabalho de hoje à noite em benefício das obras da igreja. Episódio de hoje, o testamento da cachorra. Cadê? Caçou alguma coisa? Quase. Tá aí, um bicho gostoso esse quase. A gente quase assa, quase come e quase morre de fome. Quase pego para mais de 15 pacas junto. Estou quase lhe pegando na mentira, Chicó. Oxe, fuleiragem. Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi. Eu devia estar lá para ver. A mentira? Não, homem. As pacas. Conhece o canto, o riacho e Cosme Pinto, onde as pacas atravessam. É tanta paca que cruza por lá que a trilha delas fica marcada na água. O riacho vem reto, naquele canto dá uma afundada assim, ó. Oxi. E a água é barra pra ficar com o caminho marcado pela passagem dos bichos? Não sei, só sei que é assim. Eu tava lá tocaiando quando apareceram pra mais de 30 pacas. Você tinha falado mais de 15. Mas, Antônio, 30 não é mais que 15, não? Tá certo. Eu vou calar minha boca pra não espantar suas pacas. É melhor mesmo. Pois apontei minha faca amarela, puxei o gatinho, e de repente apareceu na minha frente a égua do Major Antônio Moraes. Eu pensei, vou matar a égua do Major, ele vai matar. Tem que dar um jeito nisso. Que jeito, você já tinha puxado o gatilho. Tudo isso eu pensei, foi ligeiro, mas ligeiro ainda. Eu tapei a boca da espingarda com a mão pro tiro não sair. Chega, a bicha ficou assim, ó. Quando destapei e soltei a bala, as pacas já tinham ganhado mato. Vamos largar suas caçadas, Chicó. Vamos caçar trabalho. Vou dizer que o padrinho tá precisando de ajudante. Ah, Chicó, descobri. Você tem cara de ajudante. Você acha? E dos bons. Você ajuda o quadrilho com o dinheiro que ele pagar, você vai e me ajuda. Acho que eu tenho cara de besta? Beijo te ajudante é quase a mesma coisa. Ô, casa! Ou de fora, quem é? Sou eu. Sou eu mesmo. Ouvi dizer que você tá precisando de ajudante. Por quê? Vocês querem ajudar? É? Sim. Pois, pode ajudar. Ajuda e dinheiro são duas coisas que não se enjeitam. Pode ser pai. Eu estou fazendo o favor de deixar você me ajudar. Você quer mais o quê? Não disse que você tinha cara de besta? Você tá parado, hein? Parar de fameada perreada. Fiquei doido pra ajudar. Hoje o emprego é seu. Tudo bem, o emprego é seu. Então tem o salário. O salário é pouco. Mas, em compensação, o serviço é muito. Serviço muito, tem que ter 2 ajudantes. Só se for pelo preço de um. Quanto é o preço de um? Quanto é? 5 tostões. 5 tostões. 5 tostões, tá bom pra tu, Chicó? Pra mim tá. Então vamos fazer essas contas. Chicó trabalha por 2, ganha 5 tostões, que é o preço de um. Eu vou dar conta de tudo sozinho, é? Claro que não, né, Chicó? Mas da metade você dá conta, não dá? Da metade vai lá. Está arranjado? Chicó trabalha por 2, ganha o preço de um e dá conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais 2, ganho o preço de outro e dou. Então tá fechado. Agora cada um de nós vai ter que trabalhar por 2. Eu esqueci de dizer que um dos meus 2 é um cara preguiçoso danado, só faz dormir o tempo todo. E o outro? O outro é muito trabalhador, mas não veio hoje. Abre essa porta, Eurico. Isso é hora de chegar numa casa de respeito. Aqui você não entra nem com a molesta do cachorro doido. Vai dormir. Vocês têm intervalo agora, é isso? Responde, Ju, não tô ouvindo. Abre. Você não tá vendo, né? Você tem intervalo agora, é isso? Tá bom, então. Não. Intervalo, fecha aí. Vocês vão voltar daqui a pouco. Tá, eu vou deixar aqui, viu? Tá, mas só fecha o microfone. Tá. Tchau. Tchau. Bora continuar, galera. Eles vão pro intervalo, a gente continua. Na rua, pra todo mundo conhecer a qualidade de mulher traidora que você é. Eu só fui dar uma voltinha pra refrescar. Pra refrescar esse fogo que você tem aí dentro. João Grilo, Chicó,
Pode chamar o Padre João. Eu quero que ele testemunhe essa safadeza e condene essa adulta aos quintos do inferno. Eu chamei padre pra tudo nesse mundo, menos pra passar testada de corno. Chiquinho, vamos resolver esse assunto entre nós. Abra, por favor. Abri! Só se for sua cabeça, infeliz! Eu fui muito besta de casar com você, viu? Não é bonita, sou certo pra puta chifre. Se você não abriu, minha filha tá acima. E eu tenho essa sorte? Você vai morrer de remorso de suas acusações Eu falsas. vou mais é soltar foguete. E vai todo mundo pensar que você me matou por ciúme. E tu não é besta de morrer só por isso? Cadê o Eurico? Meu único amor! Dorinha, minha filha! Não faça uma coisa dessa que eu sou doido por ti. Abre essa porta, Dora. Isso é hora de chegar numa casa de respeito. Aqui você não entra mais nem com a mulher do patrão doido. Vai também na rua, que é pra todo mundo conhecer a qualidade ruim dessa chapéu que você é. Ai, que é isso? Tá lá dentro, Padre João. Mas aí eu... Tá medinho, pai. Não fala coisa com coisa. Minha filha, perdoe que ele não sabe o que diz. Perdão não, pai. Não aguento mais sem ter bafo de cachaça. Mas fala, seu Eurico, dê seu respeito. O senhor é presidente da Irmandade das Almas. Mas, Padre João, eu peço desculpa à sua esposa, meu filho. Eu estou mandando. Desculpe. Dori. Desculpe, Dorinha. E lembre-se, o casamento é uma invenção de Deus. Só que o diabo acrescentou o chifre. Ô, Grilo, com tanto pão desse jeito, você acha que eles vão dar pela foto só de 2? Até parece que você não conhece as pirangagens desse povo. Eles contam pão por pão, bem contadinho, e ainda anotam tudinho no caderno que eles têm. A gente diz que foi o rato que comeu. Mas você já viu o rato comer pão inteiro assim logo de 2? A gente diz que foi 2 ratos. Pensa que eles são besta. Vão dizer na cara da gente que os 2 ratos são nós 2. Até que essa história de rato não é de todo ruim. O danado do psicólogo de vez em quando até que tem uma boa ideia. Ô, João, que susto, Chicó! Meu coração chega, foi pros pés. Ah, susto de quê? Sei lá. Pensei que fosse um rato. Deixa a entrega pra depois, Chico. Tem pressa não. É o seu Eurico mandou ir correndo. E você não sabe que eu mando nele. Larissa, todo mundo sabe. E se ele manda em você? E eu mando nele? Eu mando em você, sabia? Pode mandar que eu tô acostumado. Qualquer coisa. Não serve pra matar, nem pra roubar, nem pra ofender pai e mãe, nem pra jurar o santo nome deles. E Não. você obedece a todos os 10 mandamentos? E se a senhora mandar, ainda obedece, eu tô junto. E se eu mandar desobedecer? Você desobedece? Um mandamento? Sim. E qual? Não cobiçai a mulher do próximo. Depende da brabeza do próximo e da belezura da mulher dele. A mulher tá aqui na sua frente. Então quer que o próximo se dane. Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha. I love you? É, quer dizer morena em francês. Rapaz, se o padeiro descobre, você se lasca. Descobre nada, homem. Corno é o último a saber. Depende da raça do corno. Esse que você fala é o corno distraído, mas existe também o corno telégrafo, que é o primeiro que recebe a notícia. Pra onde você vai? E você? De onde vem com essa sandália suja de terra melando na casa? Eu perguntei pra onde você vai. Eu volto logo. Eu perguntei pra onde você vai e não quando volta. Eu vou na igreja, pronto. Fazer o quê, hein? E tem mais uma coisa pra se fazer na igreja? Ô, homem desconfiado. Benção, patrão. Ah,
Deus te abençoe, minha filha. Que devo a visita. Eu vim aqui para me confessar. Ora, quanto tempo! É que eu estava esperando acumular mais uns pecados, né? Para despejar tudo de uma vez. Ah, que ótimo! Que você veio se arrepender, não é? Me espere aí na igreja e o sacristão foi embora, me deixou. Eu estou assim, como se diz, tendo que tocar o sino e rezar a missa ao mesmo tempo. Mas não me demoro. Você pode confessar seus pecados, minha filha. É só para dar o gostinho. Vocês viram aí pelo menos um trechinho do Alto da Compadecida. Então, o que a gente percebe no Alto da Compadecida é essa questão toda colocada nos autos, né? Então, traz um tema religioso e a ideia é educar. Então, a gente vai ver isso muito melhor lá no finalzinho do filme, quando passa já o juízo final, e aí traz toda a proposta do filme em si. Mas por que eu trouxe um pedacinho aí do filme para vocês? Porque a gente vai ver o livro agora. Então, eu vou projetar o livro. Então, ó, esse é o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, o livro. Então, olha que interessante, a capa dele é super interessante, ele tem todo um trabalho artístico na capa. E vamos direto para o texto. Aqui já dá para ver o que eu quero. Então, ele fala sobre as personagens, né? Ele traz uma descrição das personagens, traz um poema no começo. E aí, eu quero começar aqui com vocês, no 17. Então, diz aqui. O Alto da Compadecida foi encenado pela primeira vez em 11 de setembro de 1956, no Teatro Santa Isabel, pelo Teatro Adolescente do Recife, sob direção de Clênio Vanderlei, sendo os papéis criados pelos seguintes atores. Então, todo o texto teatral, ele vai trazer isso lá no começo, né? Quem são as personagens. Aí ele continua falando, a 11 de março de 1967, a peça foi encenada em São Paulo pelo Estúdio Teatral, sob a direção de Hermílio Filho, no Teatro Natal, sendo os papéis representados pelos atores. E aí ele traz lá os atores. Na aula que vocês tiveram sobre o texto teatral, diz que o texto teatral ele tem a maioria dos elementos da narrativa. Mas tem um elemento que ele não tem. Né? Então, ele tem o enredo, ele tem o tempo, ele tem o espaço, ele tem as personagens. E o que ele faz, né?
ele traz o discurso direto. Lembra aquela história de discurso direto, discurso indireto? Então, no texto, eu tenho um discurso direto. O texto teatral, ele é marcado todinho pela ação. Então, isso faz com que ele seja um texto muito mais dinâmico do que os outros textos. Por isso que quando a gente lê um texto teatral, eu preciso prestar atenção nas rubricas que são colocadas. Alguém lembra o que é rubrica? Foi falado na aula do CMSP. Cri, 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 cri. Ninguém lembra? Isso tem a ver com a organização da cena. Então, vamos pensar aqui, né? Olha só, quando começa aqui, ó. Palhaço. O palhaço é uma das personagens do texto. Aí, logo em seguida, tá aqui, ó. Grande voz. Isso é uma das rubricas. Alto da Compadecida, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para exercício da moralidade. E aí eu tenho aqui toque de clarim. Essa é outra rubrica. Então, está dizendo o que tem que acontecer. Então, o palhaço, ele não vai falar isso aqui, alto da compadecida, julgamento. Não, ele vai fazer toda uma imposição de voz. E quando eu leio esse texto, eu preciso seguir essas rubricas. Porque, senão, o texto fica chato, monótono, parado, sem ação. Aí ele vai, a intervenção de Nossa Senhora no momento propício para o triunfo da misericórdia, alto da compadecida. E aí, toque de clarim de novo. Isso é bem o que aparece no começo do filme. Do filme, né? Porque eu peguei um pedacinho da série para vocês verem. No filme, ele vai mostrando esses detalhes. Que é eles indo para a igreja, mostrando o filme. Porque esse filme do Guel Arraes, ele é muito, 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 muito fiel ao livro. Só tem um detalhe que ele troca, porque quando vocês lerem, vocês vão perceber qual é a diferença entre o livro e o filme, e por que no filme ele faz essa mudança. Aí a compadecida, a mulher que vai desempenhar o papel, então ele está aqui, está dizendo. Então está tendo toda uma apresentação, e aí vem lá, ó, toque de clarim, de novo. Palhaço. Ao escrever desta peça, onde combate o mundanismo, praga de sua igreja, o autor quis ser representado por um palhaço. Tem todas as orientações que são dadas para você perceber, para você entrar no clima da peça. Então, ele vai falando das personagens. Aí, depois que fez toda essa apresentação, né? Tem lá toda a apresentação feita. Aí começa o texto. Povo sofre é um povo salvo e sem dinheiro, ou sem direito a certas intimidades. Aí lá vem toque de clarim. É o palhaço.
Aí toque de clarim. Aí o palhaço. Alto da Compadecida, uma história altamente moral e um apelo à misericórdia. Aí, João Grilo. Ele diz a misericórdia porque sabe que se fôssemos julgados pela justiça, toda a nação seria condenada. Palhaço. Alto da Compadecida, cantando. Olha outra rubrica aqui. Tombei, tombei, mandei tombar. Aí os atores vão respondendo ao canto. Que é a parte que eles entram na cidade cantando, falando, que vai ser encenada a peça O Alto da Compadecida. O filme, né? Aí o palhaço, oi, eu vou ali e volto já. Aí os atores saem. Olha aqui a rubrica de novo. Oi, cabeça de bode não tem que chupar. E o palhaço, distinto público, imagine à sua direita uma igreja, da qual o centro do palco será o pátio. A saída para a rua é à sua esquerda. Aí, olha outra rubrica aqui, ó. Ela fala. Essa fala dará a ideia da cena. Se adotar uma encenação mais simplificada, pode ser conservada, mesmo que se monte um cenário mais rico. Que era como você vai organizar o espaço cênico. De um lado, você vai colocar a igreja, do outro lado, você coloca o que seria o inferno. E ele vai continuando, olha, com as rubricas. Aqui pode-se tocar uma música alegre e o palhaço sai dançando. Aí tem uma pequena pausa e entram Chicó e João Grilo. Aí vai lá, João Grilo. E ele vem, eu estou desconfiado. Chicó, você é tão sem confiança. Eu sem confiança? Que é isso, João? Está me desconhecendo? Juro como ele vem, quer benzer o cachorro da mulher, para ver se o bicho não morre. A dificuldade não é ele vir, é o padre benzer. O bispo está aí, e tenho certeza de que o padre João não vai querer benzer do cachorro. Se vocês assistirem o filme, vocês vão perceber que é exatamente isso que o Chicó fala. Ao João Grilo, não vai benzer? Por quê? Que é um cachorro que tem demais? E o Chicó, bom, eu digo assim porque sei como esse povo é cheio de coisas, mas não é nada demais. Eu mesmo já tive um cavalo bento. Aí o João Grilo, que isso, Chicó? Aí ele passa o dedo na garganta. Olha aqui, a rubrica objetiva, né, que serve para o ator. Então, o ator vai saber o que ele tem que fazer. Já estou ficando por aqui com suas histórias. É sempre uma coisa toda esquisita. Quando se pede uma explicação, vem sempre com, não sei, só sei que foi assim. E o Chicó, mas eu tive mesmo um cavalo, meu filho. O que é que eu vou fazer? Vou mentir? Dizer que não tive? E o João Grilo, você vem com uma história dessas e depois se queixa, porque o povo diz que você é sem confiança. Chicó, eu sem confiança? Antônio Martinho está para dar as provas que eu lhe digo. Aí o João Grilo, Antônio Martinho, faz 3 anos que ele morreu. Mas era vivo quando eu tive o bicho. Quando você teve o bicho? E foi você que pariu o cavalo, Chicó? Eu não, mas do jeito que as coisas vão, não me admiro de mais nada. No mês passado, uma mulher teve na Serra do Araripe, para os lados do Ceará. João Grilo, isso é coisa de seca, acaba nisso. Essa fome. Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo. A comida mais barata, a comida é mais barata e é coisa que se pode vender. Mas seu cavalo, como foi? E aí vocês vão perceber que ao longo de todo o texto, as rubricas vão aparecer. Então, as pessoas vão aparecer daqui, indicando no texto o como se tem que fazer. Então, qual que é a sua atitude enquanto ator ou enquanto leitor da peça? Alguma dúvida sobre a história das rubricas?
Não, todo mundo entendeu direitinho? Alguma dúvida sobre o texto, sobre o gênero literário dramático? Ou todo mundo entendeu tudo? Já posso pedir para vocês escreverem uma peça? Inclusive com as rubricas. Por que ainda não, Cauã? O que falta? Mas eu tô calma, gente. Calmíssima. Eu tava até tomando água de coco de maracujá para ficar mais calma. Sua mente precisa descansar? Descansar do quê? Ah, se prepara psicologicamente. Para. Então, já vai se preparando psicologicamente. Eu vou pedir um conto antes. Aí você já pensa, quando você estiver escrevendo conto, você pensa em como transformar esse conto depois numa peça dramática, né? Numa peça teatral. Como você vai migrar do narrativo para o dramático. Sim, o gênero dramático é só a questão do teatro. É só o texto teatral. Não, não posso falar isso aí não, Samuel. Não chora. Imagina, chorar da dor de cabeça. Ah, Laura, você não tem criatividade para isso. E eu sou o Bozo. É, tranquilo, gente. Quando eu falo de produzir um texto, pensa que você pode produzir uma sketch, que é uma peça de teatro curtinha, que tem uma única cena. Eu vou pedir só para vocês escreverem, ou não. Eu posso pedir para vocês encenarem, acho que é legal. Pensar na iluminação, pensar no som, pensar no cenário, na roupa. Então, para de reclamar, galera. Estou pedindo só para escrever. Tá vendo como a gente faz mudar de opinião fácil? Então. Bora aí, a gente vai escrever, então. A ideia é... voltaram, Melissa? Eu vou dispensar os daqui e aí a gente continua. Cheguemos! Então, para a galera que já estava aí, eu tenho aula daqui a pouco no CMSP, às 3h30, faltam 5 minutos. E é aula de língua portuguesa, né? Então, bora fazer o seguinte. Comecem a pensar já. Eu vou colocar a comanda do exercício. Para vocês fazerem o exercício, a escrita do conto, e a gente vai transformar esse conto depois em peças de teatro. Pensem em uma temática. Tá? Não, vocês não vão precisar terminar de assistir. Eu termino a gravação agora. E aí, o que eu já falei para vocês, eu repito para eles. Tá? Então, assim, prestem atenção, já pensem na temática que vocês querem trabalhar. Vejam aí sobre o texto dramático, a tragédia, a tragicomédia, a comédia,
a farsa, o alto. Escolham um deles e pensem aí o que é que vocês vão fazer. Porque vai ser isso, vocês vão escrever um conto e do conto vocês transformarão esse conto numa peça de teatro. Então já vai pensando numa temática legal, tá bom? São 2 textos que vocês vão escrever daí. Sim, este bimestre. Já, daqui às próximas semanas. Ué? Qual a dificuldade? Já tem todo o conhecimento, já tem as aulas, já tem... Não, vale a nota. Vale 50 pontos na média. Não, professor não tem descanso. Aluno também não. Nota de 0 a 10. Ué, como tudo sempre. Ué, de 0 a 10, meu querido. Galera, começa a pensar. Começa a pensar na temática que você quer desenvolver. Tá? Vai, exatamente. A minha tá lutando. Vocês não contam. Vocês são mais jovens. Então, a galera que ficou aí, que já ouviu, uma boa tarde para vocês. Assistam a aula agora no CMSP. Façam suas anotações. E a gente se encontra na próxima terça-feira, tá bom? E prestem atenção lá no Google Classroom, que eu vou colocar as orientações hoje. Entre hoje e amanhã, tá bom? Então, boa tarde para vocês.